Fala Dev, bora pro segundo dia do NLW. Se você ainda não assistiu a primeira aula, corre lá porque você vai precisar dela para dar sequência no desenvolvimento da nossa aplicação. Durante essa semana você está conhecendo na prática o método para acelerar a sua evolução e encarar as melhores oportunidades da sua carreira. Mais do que isso, você está descobrindo o caminho para dominar a tecnologia de forma eficiente, construir aplicações de ponta e se destacar como Dev, assim como nossas alunas e alunos. Fala aí galera, beleza? Meu nome é José Luiz e hoje eu estou aqui para fazer um depoimento bem rapidão do que a Rocket influenciou, influencia e ainda vai influenciar demais na minha carreira, porque eu não parei de estudar e não pretendo parar de estudar tão cedo junto com o time da Rocket. Foi então que em janeiro desse ano eu consegui comprar o curso e achei que seria sim um curso muito bom, porém não o impacto que ele teve na minha carreira. Após um mês, eu já estava trabalhando como desenvolvedora full stack. E meses depois, eu fui convidada a ser CTO de uma empresa de Belo Horizonte, que é a mesma que eu trabalho hoje. Antes mesmo de emitir o meu certificado, quando eu publiquei no meu LinkedIn que eu estava fazendo Go Stack, já começaram a aparecer oportunidades de emprego com essa stack. Eu percebi que os recrutadores conhecem muito o curso e valorizam, e eu me candidatei para uma vaga só e já consegui essa vaga para trabalhar com TypeScript. Eu começo inclusive amanhã nessa nova empresa. E através das dicas dentro do Bootcamp, comecei a fazer meu marketing pessoal através do LinkedIn, a utilizar o GitHub como portfólio e comecei a me jogar nos processos seletivos que antes eu não me sentia capacitada para me candidatar. E resultado disso, devs, 5 processos seletivos, fui aprovada e consegui entrar na maior empresa de tecnologia daqui da capital. E foi graças a esse conhecimento que eu adquiri lá na Rocket, que foi um curso que foi voltado para o que o mercado pede e que estava muito de encontro com o que eu precisava, eu consegui que nos últimos dias do meu estágio, meu chefe chegou e falou: olha, cara, gostei demais do teu trabalho. A gente está precisando demais de um outro developer full stack e eu quero te oferecer a job offer. Eu quero que você fique aqui no meu time, não quero que você saia da minha empresa. Como resultado disso, né, eu acabei vencendo 3 hackathons com o conhecimento que eu adquiri no Go Stack, simplesmente aplicando o que eu tinha desenvolvido nas aplicações do curso nos hackathons. Hoje eu trabalho numa multinacional com projetos internacionais com um salário 3 vezes maior do que eu recebia antes de começar o curso. E aí já no mês seguinte, eu nesse gás todo, estudando bastante, eu recebi a minha primeira proposta de emprego na área para ser desenvolvedor front-end. Então hoje eu trabalho na área, na maior agência daqui da minha cidade, de Campinas, trabalho num projeto de uma grande empresa de fast food e isso me devolveu a minha vontade, me fez encontrar de novo um propósito para fazer o que eu faço da maneira que eu faço. Isso foi muito importante, foi um ponto de virada muito importante que eu tive graças ao Go Stack. Então, para mim, foi como descobrir um novo mundo, participar do Go Stack, e é um mundo que eu não quero sair tão cedo, quero continuar nesse meio por muito, muito tempo. Cara, hoje eu tô trabalhando para uma das maiores empresas de São Paulo, né? E eu agradeço demais a vocês por tudo isso, porque todo esse carinho do Diego, do Mike e de todos da Rocket City fazem com que não só o meu futuro, né? Porque eu vim de um lugar muito pequeno e quem imaginaria que eu estaria onde eu tô agora, né? E é tudo graças a vocês ajudavam não só a mim, mas a muitas pessoas ao meu redor que também passaram pela mesma situação. Se não fosse o curso, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Eu só tenho a agradecer à Rocket City por passar esse conhecimento pra gente e por estar ensinando de forma tão clara e tão rápida tudo que a gente precisa saber, não só sobre tecnologia, não só sobre desenvolvimento, mas também sobre como ser um profissional e como agir como tal. E além do conhecimento técnico, a Rocket City me proporcionou muito conhecimento não técnico e empoderamento como negra e mulher dentro da tecnologia. Então eu posso dizer, a Rocket City me elevou a um outro nível que nem eu sabia que eu poderia estar. Mas eu preciso te lembrar que em programação não existe atalho. O que existe é justamente o contrário. Ficar dando um monte de voltas, pulando de uma tecnologia para outra, sem ter um objetivo claro, sem colocar em prática o que você aprendeu e, pior, acabar estagnado nos estudos e na sua carreira. Então chega de falar e bora codar para você descobrir na prática o quanto você é capaz de evoluir durante essa semana. Fala Dev, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo dia do NLW. E a gente está desenvolvendo aqui a nossa aplicação que vai ser um chat, né? Utilizando conceitos como WebSocket,
a gente já viu também um pouquinho do TypeScript. E para a gente já começar, sem mais delongas, aí já vamos ver um pouquinho o que a gente aprendeu ontem para a gente dar continuidade. Então, ontem a gente aprendeu, claro, toda a parte teórica do Node, do TypeScript, né? Como que a gente pode utilizar o TypeScript a nosso favor. A gente configurou aqui o nosso primeiro projeto utilizando o TypeScript junto com o Express, né? Que é um micro framework que a gente utiliza para trabalhar junto com o Node. E algo que eu esqueci de falar ontem é que o Express, ele basicamente vai auxiliar a gente na criação das nossas rotas. Então, a gente vai conseguir, de uma forma mais fácil, criar as nossas rotas de post, get, delete, né? Com todos esses métodos aqui, que inclusive a gente também aprendeu ontem, né? Então, o Express, ele é meio que uma união ali das ferramentas básicas que tem do Node, né? Então, com ele a gente já consegue criar o nosso servidor aqui, né? Que a gente criou iniciando através da porta 3333. Então, a gente consegue fazer bastante coisa utilizando o Express. E a gente aprendeu também quais são os métodos, né? Os principais métodos HTTP para a gente conseguir trabalhar. E hoje, deixa eu até voltar aqui, né? Isso foi o que a gente aprendeu ontem. A gente também aprendeu a utilizar o Insomnia, né? Então, a gente criou aqui a nossa primeira requisição no Insomnia também. Claro que isso daqui, ele vale, né, tanto para o Insomnia quanto para o Postman, para o Postwoman, que eu esqueci, que ele mudou de nome, né? Como para qualquer outra ferramenta, mas a gente aprendeu como utilizar, né? Como estruturar uma ferramenta que nos auxilia nas demais rotas que não a rota GET, porque se a gente for lembrar, para a gente utilizar outras rotas, né? A gente não consegue utilizar pelo nosso browser, porque ele só identifica os métodos que são métodos GET. Então, por isso que a gente utiliza uma ferramenta para fazer essa comunicação. E hoje, o que a gente vai ver? A gente vai estruturar a nossa aplicação utilizando o banco de dados. A gente vai conhecer quais são as formas que a gente pode trabalhar com o banco de dados na nossa aplicação, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento, para a gente fazer alguma funcionalidade, com certeza vão existir pelo menos, tá? Mais de 2 opções. Então, a gente vai ver quais são as opções, né? As principais opções que a gente pode utilizar e quando a gente deve utilizar cada uma. E a gente vai ver também qual que é a que a gente vai utilizar durante o nosso projeto. Então, a gente vai fazer toda a estrutura do banco de dados hoje. A gente já vai começar criando as nossas entidades, né? Que são basicamente as nossas tabelas. E aí, a gente vai ver ali quais são as tabelas que a gente vai criar durante o dia. A gente vai criar também os repositórios, vamos entender o que são os repositórios, a gente vai entender também o que são essas migrations aqui, né, se você por acaso não sabe. Então, já separa aí a sua água, seu energético, refrigerante, café, o que você quiser, porque hoje eu tenho certeza que a nossa aula vai ser muito produtiva. E a gente vai começar, então, vendo quais são as 3 principais formas de utilizar o banco de dados dentro de uma aplicação. E aí, até antes da gente falar um pouco sobre quais são as 3 formas, algo que a gente tem que pensar antes é qual que vai ser o tipo de banco de dados que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Por quê? Existem os bancos que a gente chama de bancos relacionais, né? Que é um Postgres, um MySQL, um Oracle, SQL, e existem aqueles bancos que são não relacionais, né, que é famoso, que a gente tem mais famoso aí é o Mongo, né? Então, quando a gente vai pensar em banco de dados, a gente tem que pensar, primeiramente, qual que é o tipo de banco de dados que a gente vai utilizar numa aplicação. Claro que, assim, cada um tem as suas vantagens, cada um tem os seus benefícios de ser utilizado, mas para esse NLW a gente vai utilizar um banco relacional, que aí a gente pode utilizar o Postgres, MySQL, SQLite, né, que inclusive vai ser o que a gente vai utilizar aqui na nossa aplicação. Mas só para a gente começar entendendo que quando a gente fala de banco de dados, não existe somente uma forma da gente armazenar os dados dentro de um banco, né? E aí,
Dentro desse universo de banco relacional, né, a gente vai ver algumas formas que a gente pode utilizar o banco de dados na nossa aplicação. E a primeira forma que a gente tem é através de um driver nativo do banco que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, eu selecionei aqui um driver do Postgres, né? Que é um tipo de banco de dados. E aí, quando a gente pensa em utilizar um driver nativo, basicamente a gente instala esse driver, né? Então, se eu quero utilizar um SQLite, eu instalo o driver do SQLite na minha aplicação. Se eu quero utilizar o Oracle, eu instalo o driver do Oracle. Se eu quero utilizar o SQLite, eu instalo o driver do SQLite e aí por diante, né? E a estrutura que a maioria deles tem, ela é basicamente igual, mas podem ocorrer algumas diferenças, né? Porque quando a gente trabalha com o driver nativo, não tem como a gente garantir que a mesma forma que um driver, por exemplo, que o driver de Postgres, ele trabalha, a gente não tem como garantir que um driver, por exemplo, de um SQL também vai trabalhar de uma mesma forma, né? Principalmente quando a gente fala de bancos de dados como Oracle e SQLite, que são um pouco mais chatinhos de trabalhar. Então, essa é a primeira opção que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação, tá? Então, aqui, para a gente escrever as nossas queries, a gente tem que escrever na mão, né? E quando eu digo na mão, é a gente escrever toda a estrutura de um SQL mesmo na mão, né? Então, se a gente vai inserir alguma informação, a gente precisa passar aqui o nosso insert. Se a gente precisa fazer um select, a gente vai fazer, né, o select da forma pura, né? Vamos dizer assim, para a gente entender mesmo, né? Então, tem que ter um conhecimento um pouco maior do SQL, né? Da linguagem SQL, para poder escrever. Qual que é a desvantagem de utilizar um driver nativo no meu conhecimento? Quando a gente trabalha com drivers nativos, a gente fica muito preso ao conceito daquele driver, né? Então, se eu utilizo, por exemplo, esse Postgres, a minha aplicação ela vai ficar muito presa com a estrutura que esse driver ele vai dar para mim, porque se amanhã eu decido que o meu projeto não vai ser mais com Postgres, agora eu decidi que o meu projeto vai ser com Oracle, eu vou precisar olhar o driver do Oracle, vou precisar verificar todas as mudanças que eu vou ter que fazer, porque pode ser que a estrutura de eu escrever um insert seja diferente, então isso acaba ficando um pouco mais chato da gente ter essa configuração de uma forma mais rápida, né? Então, para você utilizar o driver, você precisa primeiro ter uma consciência de que seu projeto, ele quase não vai precisar mudar de um banco de dados, porque se mudar, pode ser que você precise mudar tudo que seja relacionado ao teu banco de dados aqui e o seu trabalho pode ser maior. A segunda forma que a gente tem de utilizar o nosso banco de dados é através dos Query Builders, né? Que são ferramentas, são bibliotecas que nos auxilia nas criações. E eu peguei esse Kinex aqui porque ele é um dos mais utilizados e mais conhecido dentro do ambiente do Node. Então, eu peguei ele justamente de propósito para a gente dar uma olhada. Claro que existem muitas outras bibliotecas também que tem essa mesma funcionalidade. Mas, quando a gente utiliza um Query Builder, o trabalho já começa a ficar um pouco mais fácil, porque a estrutura em si, ela vai ser basicamente a mesma, né? Pode ser que alguma coisa ou outra ela mude, mas aqui, ó, a gente tem inclusive já as dependências para os próprios drivers, né? Então, a gente utiliza uma biblioteca, que no caso seria o Kinex, mas a gente precisa também do driver relacionado ao tipo, qual que é o banco de dados que a gente quer utilizar. Mas, basicamente, o que vai mudar vai ser a configuração, né, no nosso client, que a gente vai mudar de MySQL para Postgres, para MariaDB e por aí vai. Quando a gente quer fazer alguns inserts, select, né? Deixa eu até pegar um aqui pra gente dar uma olhada. A estrutura, ela fica o seguinte, a gente tem o Kinex sendo usado, né? A gente passa a nossa tabela e faz as inserções. Então, isso acaba ficando mais fácil
do que a gente tinha aqui no driver nativo, né? Então já começa a facilitar a nossa vida, porque agora a gente não precisa escrever a estrutura completa. Os Kiwi Builders, eles nos dão funcionalidades, né? Eles nos dão funções que nos ajudam a escrever o nosso código. Então, a gente já tem ali uma função de insert, que a gente só passa alguns atributos ali, né? A gente já tem ali as funcionalidades de select, né? Como a gente pode ver aqui, deixa eu ver se esse where. Aqui a gente já tem um where, né? A gente vai... basicamente, a gente vai... É como se fossem blocos que a gente vai pegando para montar a nossa estrutura, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo muito claro de como acontece isso, né? A gente pega o Kinex, passa a nossa tabela e a gente coloca o campo where, né? O que a gente quer procurar, né? E aí, a estrutura que ele traz pra gente é uma estrutura de um SQL puro. Então, a gente também tem essa opção. E aí, existe uma terceira opção, que são os frameworks que a gente chama de ORM, né? Que é frameworks de relacionamento entre um objeto e alguma entidade. E aí a gente, se eu não me engano, é Object Relation Mapping. Deixa eu ver se é. Agora me fugiu o nome. Object Relational Mapper, né? E o que isso significa quando a gente trabalha com os frameworks ORM, né? E aqui eu separei dois, que são TypeORM e Sequelize, só pra gente ver. Mas, basicamente, quando a gente trabalha com frameworks ORM, a gente tem uma entidade na nossa aplicação, né? E aí, pensar, por exemplo, numa entidade de usuário, né? Então, a gente tem a entidade, um modelo, uma classe dentro da nossa aplicação chamada usuário, e aí a gente tem também uma tabela no nosso banco de dados chamado usuário. O que esse framework ele vai fazer? Ele vai conectar a nossa tabela usuário, que está criado no nosso banco de dados, com o nosso objeto dentro da nossa aplicação. Então, ele vai fazer um mapeamento do que a gente tem na nossa aplicação com a estrutura que a gente tem no nosso banco de dados. E aí, a gente acaba tendo uma facilidade de trabalhar ali com o banco de dados. Ele vem com algumas estruturas já que nos permite fazer funcionalidades como insert, como select, né? Então, a configuração ali, o código que a gente vai precisar colocar dentro da nossa aplicação, ele vai ficar muito mais simples do que, por exemplo, um código utilizando um driver nativo, utilizando um Kinex, né? E aqui a gente pode ver algum exemplo. Deixa eu procurar aqui. A gente vai ver na prática, né? Como que isso funciona. Mas deixa eu achar aqui se tem algum insert. Aqui, ó. Aqui a estrutura que a gente usa é o que? A gente tem o nosso objeto com os atributos, né? Então, vamos pensar, esse objeto usuário, ele seria minha tabela usuário. Esses meus atributos, first name, last name e age, ele seria as colunas da minha tabela. E o ORM, ele vai fazer todo o mapeamento. Então, na hora que eu salvo o meu objeto, o que eu estou salvando, na verdade, são os dados, né? Dentro do meu banco de dados. Então, todo esse mapeamento, ele já faz com a gente, né? E aqui a gente vai, quando a gente utiliza o TypeORM, a gente trabalha muito com as annotations, né? Ou seja, todo o mapeamento que a gente vai fazer são através desses arrobas aqui, né? Que já tem disponível na versão do TypeScript. E aí existe o TypeORM, existe também o ORM, que ele também é muito utilizado, tá? O ORM não, o Sequelize, ficando até doida aqui. Tem o Sequelize também, que ele é muito utilizado. Com ele a gente não tem a parte aqui das annotations que a gente tem no TypeORM, mas ele também é super bacana pra gente trabalhar, né? A gente vai utilizar aqui o TypeORM porque eu acho que ele funciona super bem com o TypeScript, né? Eu gosto bastante dele, mas também fica a critério. Aí você pode perguntar, tá, Dani, mas e se um dia eu precisar escrever uma query mais relacionada ao SQL, com SQL mais puro? Como que eu faço isso? Eu vou ter que instalar o driver e criar? O próprio TypeORM, ele tem aqui uma estrutura de Kiwi Builders para a gente conseguir
criar as nossas queries, né? Então, deixa eu ver aqui se é nesse Query Builder aqui. Eu não lembro agora qual que é a função, mas a gente consegue tanto escrever como se fosse algo parecido com o Next aqui, né? Passando algumas informações, como também algo mais puro, como o Postgres, né? Acho que é raw, que tá definido aqui. Agora, a documentação aqui, eu não vou lembrar mais, porque tem muita coisa nessa documentação. Uma das coisas bacanas que eu gosto no TypeORM é a documentação que ele dá. Mas a gente consegue escrever tanto uma query um pouco mais pura, né, mais relacionada ao SQL nativo, né, como também uma query utilizando as funcionalidades que o TypeORM ele dá pra gente. E aí a gente vai ver também toda a parte de repositórios, tudo isso que o próprio TypeORM ele vai facilitar pra gente utilizar na nossa aplicação. Então vamos voltar aqui, ver o que a gente já viu. Então, a gente já viu quais são as formas de trabalhar com banco de dados e vamos começar a configurar o nosso TypeORM, então. E ele dá aqui um Get Start, né? Que a gente tem aqui um modelo do que a gente vai, de como a gente deve iniciar toda a parte de instalação, né? E aí, se de repente tem algo que você não... Aqui a gente em programação a gente trabalha muito com a parte em inglês, né? Inclusive porque as documentações, na maioria da sua vez, ela é construída em inglês, né? Então, por isso que é importante a gente ter pelo menos uma base ali. Então, se tem algo que você não sabe, que tem no código, não tem problema. É só a gente vir aqui no Google, né? Tem aqui o tradutor. E a gente pode colocar aqui os textos sem problema algum pra gente entender, tá bom? Bom, vamos começar instalando aqui. Então, ele fala pra gente instalar o TypeORM, né? Como dependência normal. Ele fala também pra gente instalar esse Reflect Metadata, tá? Que é uma biblioteca à parte que vai nos auxiliar principalmente nessa parte de annotations, né? Dos decorators que ele fala. Então, a gente precisa instalar o TypeORM, o Reflect Metadata e também qual que é o nosso database que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o SQLite, tá? Porque com ele basicamente é um banco de dados em memória. Então, toda a estrutura do nosso banco de dados vai ficar dentro da nossa aplicação, né? E a gente não precisa se preocupar com instalar via Docker, baixar alguma coisa para nossa aplicação, para nossa máquina, né, Dani? Eu trabalho com Windows, eu trabalho com Mac, com Linux, e aí acaba ficando difícil. Então, para a gente testar, a gente consegue utilizar o SQLite sem problema nenhum. Então, vou abrir aqui a nossa aplicação para a gente começar instalando. Começar instalando, então, o TypeORM. Aqui na documentação ele passa como um NPM, só que como a gente está utilizando o Yarn, eu vou fazer tudo com o Yarn, tá? O Reflect Metadata e o SQLite 3, né? Que é o driver que a gente vai utilizar, tá bom? Vou aguardar aqui a instalação. Enquanto isso, eu vou voltar aqui na própria documentação. Ele tem aqui uma parte de configuração, using ORM config, né? Esse ORM vai ser o arquivo onde vão ficar as configurações, como, por exemplo, se a gente está utilizando o SQLite, a gente vai definir nesse arquivo que o banco de dados que a gente está utilizando é o SQLite. A gente vai fazer as configurações ali, ele tem mais outras configurações, né? Que a gente vai ver mais para frente, para mapear as nossas entidades, mapear as nossas migrations, não se preocupe, que a gente já vai ver o que são migrations, tá? Se você estiver utilizando um outro banco de dados que você precise colocar usuário, senha, tudo isso vai ficar dentro desse ORM config, tá? E aí a gente vai colocar esse ORM na estrutura, na raiz do nosso projeto. Então, vou criar aqui um ORM config.json. Por que a gente coloca na raiz do projeto, né? E aqui eu vou até fechar. Um ponto importante também é você se atentar com a parte das pastas, tá? Porque muita gente acaba tendo erro por colocar
o projeto fora da pasta, né? Então, é importante que essa estrutura aqui do seu projeto esteja na pasta correta, tá? Então, a gente coloca aqui o ORM na raiz do projeto. Vou até listar aqui, ó. Quando eu tô dentro da minha pasta projeto _NLW, eu tenho que ter essa estrutura, né, na própria raiz. Então, eu tenho que ter o Node Modules, o ORM config, o package.json, o src, o tsconfig e o yarn lock se você estiver utilizando o yarn, tá? Se você não tiver, não tem problema nenhum. E aí, quando o type ORM ele rodar, ele vai procurar na raiz do nosso projeto um arquivo chamado ORM config, aí pode ser com a extensão JSON, JS, YAML, se eu não me engano também, a gente consegue estruturar. Então, eu vou começar criando aqui, a estrutura aqui vai ser um JSON, então a gente trabalha com chave e valor, e aqui a gente vai colocar qual que é o banco de dados, tá? Um ponto de atenção aqui. A gente instalou o driver SQLite 3, mas aqui no banco de dados, a gente vai utilizar o nome do banco de dados, que é SQLite, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa aqui configurar. Agora, o que a gente vai precisar aqui é criar uma pasta database para a gente colocar as nossas configurações de criação de conexão, porque aqui nesse momento a gente só está configurando, né, os dados do ORM, mas a gente precisa criar a nossa conexão. Então, aqui dentro dessa pasta, desse database, eu vou criar um arquivo index.ts. E aí eu vou importar o create connection de dentro do type ORM. E aqui embaixo eu só dou um create connection, tá? E eu abro aqui a minha função e aí ele já vai ter, a minha conexão já vai ser criada, baseada tudo nos dados que tiverem aqui que a gente já vai preencher. E aí agora eu venho aqui no meu server e vou importar esse meu database. E para a gente importar, a gente importa abaixo do Express e eu vou dar um import ponto barra database, tá? O que esse meu import aqui ele vai fazer? Ele vai importar exatamente esse meu index aqui. Tá, Dani, mas como que ele faz isso sendo que eu estou referenciando a minha tabela database? O JavaScript, ele consegue identificar, por padrão, quando a gente quer importar um arquivo index dentro de uma pasta, a gente não precisa escrever, por exemplo, /index. A gente só coloca a pasta e ele reconhece automaticamente que o que a gente quer importar é o arquivo index que tem dentro dessa pasta, tá? Por isso que a gente aqui só coloca a nossa pasta. E como a gente quer que ele crie essa conexão assim que o nosso arquivo seja importado, a gente não precisa fazer, por exemplo, import, create, connection, from ou algo do tipo, tá? A gente só coloca import e o nome da nossa tabela. Vamos voltar aqui então. O que a gente tem? A gente já configurou o nosso type ORM. Agora o que a gente precisa é entender o que são essas migrations para a gente começar a construir as nossas tabelas. Então vamos lá, migrations. O que são migrations? Vamos imaginar que a gente está trabalhando num projeto, eu estou trabalhando num projeto e você também está trabalhando no mesmo projeto que eu. Então a gente está desenvolvendo juntos ou juntas o nosso projeto de chat. Então eu recebo a funcionalidade de criar, por exemplo, usuário. E você vai receber a funcionalidade de criar as mensagens. Então eu vou ter que criar toda a estrutura de usuário, como tabelas, que são as nossas entidades. Eu vou precisar criar ali todo o fluxo com que um usuário seja cadastrado. E você também vai precisar fazer da mesma forma. Agora imagina que você está fazendo na sua máquina, eu estou fazendo na minha máquina, e a gente está trabalhando com... Cada um está trabalhando com um banco de dados na sua máquina, certo? E aí eu vou fazer, então, vou pegar todo o código que você fez, você já finalizou ali a sua funcionalidade, eu também já finalizei a minha, e eu vou pegar esse código
e vou subir para minha máquina, vou subir para um GitHub, né? Vamos falar que eu vou subir para minha máquina e eu preciso fazer aqui, pegar tudo que você criou relacionado às suas funcionalidades. No momento que eu pegar tudo que você criou, eu vou olhar ali o teu código e eu não vou saber se, por exemplo, tem alguma funcionalidade no banco de dados que eu preciso adicionar para eu conseguir rodar, né, a aplicação. Então, esse fluxo acaba ficando um pouco confuso. Aí você pode falar, tá, Dani? Então, é só a gente criar, por exemplo, um arquivo, né, sei lá, uma planilha onde a gente coloque tudo que está acontecendo no banco de dados. E aí eu vou colocar então que eu criei a tabela de usuários e você vai colocar que você criou a tabela de mensagens. Isso acaba ficando um pouco chato, não é? Ou se não, no momento que eu for rodar a aplicação, vai dar ali algum erro. Olha, não tem a tabela de mensagens e você precisa. E aí eu vou correr atrás de quem fez essa funcionalidade, né? E é aí que as migrations, elas entram para nos auxiliar nessa parte. Por quê? As migrations, elas basicamente vão dar pra gente um gerenciamento, né, um histórico de tudo aquilo que está sendo criado relacionado ao banco de dados. Então, se eu tenho uma tabela sendo criada, eu vou criar uma migration para eu registrar que essa tabela está sendo criada. Se eu quero que uma tabela seja removida, eu vou criar uma migration para que essa tabela seja removida. Se eu quero alterar uma tabela adicionando um campo ou removendo um campo, eu vou criar uma migration para isso. E aí, quando eu pegar essas alterações que você fizer, ou quando você pegar as alterações que eu fizer, a gente já vai ter meio que em mente rodar todas as migrations. E o nosso banco de dados, ele vai verificar o seguinte, ele consegue verificar através de um histórico no próprio banco todas as migrations que ainda não foram rodadas e ele roda pra gente. Então, dessa forma, com esse histórico, a gente consegue manter os bancos de dados atualizados, né? E o que acaba também facilitando muito, porque quando a gente vai colocar, por exemplo, em produção, a gente roda as migrations e ali o nosso banco ele já vai estar completo, tá? Então, basicamente, migrations são os históricos que a gente tem relacionado a tudo que é feito sobre o banco de dados, tá? E aí, agora, a gente vai começar a criar a nossa primeira migration. Então, a gente vai voltar aqui no nosso código. E aqui no nosso ORM config, a gente vai fazer umas alterações. Mas antes, deixa eu pegar aqui, dentro do meu database, eu vou criar uma pasta chamada migrations, tá? E vou colocar todas as migrations que a gente criar aqui dentro. Dani, como que eu faço para colocar essa migration? Eu vou criar na mão? Não, a gente vai utilizar o próprio TypeORM para criar essas nossas migrations. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas configurações aqui no nosso ORM config. A primeira configuração aqui que a gente vai fazer, a gente precisa definir qual que é o nosso database. Como a gente está utilizando aqui o SQLite, a gente vai pedir para o TypeORM criar um arquivo do SQLite aqui dentro, porque toda a estrutura do banco de dados do SQLite vai ficar aqui dentro da nossa aplicação. Então, eu vou dizer que o meu database, ele vai estar dentro de src, tá? Então, como eu estou aqui na raiz, eu coloco ponto .src, que aí ele vem para cá. Database, e vou dizer que eu quero criar um arquivo database SQLite, tá? E esse daqui vai ser o meu database. Claro que se a gente estiver utilizando outro banco de dados, é só a gente colocar de fato o nome do database que a gente criou. Agora, aqui o que a gente vai fazer é definir qual que é o caminho onde as nossas migrations elas estarão. E aqui a gente precisa colocar em um array, tá? E aí eu vou dizer que vai estar dentro de src, database, migrations, e eu vou pedir para ele pegar tudo que for .ts, tá? Aqui não tem nada porque a gente não criou ainda nenhuma migration, mas conforme a gente for criando, ele vai vir aqui para dentro. E aí agora, para a gente criar de fato as nossas migrations, existem algumas formas. A gente poderia utilizar a própria CLI, né, do TypeORM, que ele tem aqui, que é quando a gente instala o TypeORM na nossa máquina, né, tem até aqui esse
TypeORM init, então a gente instala o TypeORM na nossa máquina e a gente utiliza, mas a gente consegue também utilizando o próprio TypeORM que a gente instalou no nosso projeto, e ele até diz aqui, né, utilizando o TS Node aqui para nos ajudar. Então a gente vai utilizar dessa forma, e aí a gente vai criar aqui então, no nosso package JSON, um script, que a gente vai definir como TypeORM. Eu vou pedir para o TS Node Dev rodar o que tem dentro do meu Node Modules / TypeORM. E aí a gente pode ir navegando aqui, né? Para achar. Cadê o TypeORM? TypeORM. E aqui dentro do TypeORM tem um arquivo CLI.js. E a gente vai utilizar essa CLI aqui para rodar e criar as nossas migrations. E agora aqui no nosso ORM config, a gente vai informar, né, que a CLI que a gente vai utilizar, eu quero que ele rode as migrations. Então vou criar aqui um migrations dir, né, o diretório da migrations. Eu vou dizer para ele que a gente vai rodar o que está dentro de database migrations, tá? Então, basicamente, aqui a gente vai ter dois momentos. Esse daqui vai ser o momento da criação. Então, quando a gente for criar a nossa migrations, ele vai procurar, né, essa pasta migrations aqui e vai inserir as migrations aqui dentro. E a gente tem aqui, quando a gente for executar as nossas migrations, ele vai procurar aqui dentro. E aí, a gente vai começar criando as nossas migrations. E para a gente criar, a gente precisa saber quais são as migrations, né? Quais são as tabelas que a gente vai utilizar. E eu deixei aqui, já no nosso projeto, uma estrutura. Deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui, para ficar melhor. Deixa eu ver se visualizar aqui. Acho que tá bom, né? Esse arquivo aqui, ele vai estar disponível também para você poder utilizar aí na sua aplicação, tá? Mas basicamente aqui eu tenho um modelo de entidade relacionamento, né? Com as tabelas que a gente vai utilizar. Um relacionamento, são relacionamentos bem simples, são tabelas bem simples, tá? Então a gente vai ter aqui uma tabela de conexões que vão armazenar todas as conexões, né? Que a gente vai ter ali via socket a conexão do nosso usuário, e a gente vai ter também a conexão do nosso administrador. Então a gente vai ver também toda essa parte, e a gente vai armazenar aqui essa conexão. A gente vai ter também ali um cadastro de usuário bem simples, só para a gente ter um registro mesmo, e aí a gente só vai usar o e-mail. A gente vai ter aqui as mensagens, tá? E uns settings que o próprio administrador ele vai definir, né? Se ele quer o chat ou não dentro da aplicação dele, tá? E aí aqui a gente tem aqui do lado a gente tem uma coluna com algumas nomenclaturas, né? A gente tem o PK, tem o NFK. O PK basicamente ele significa que é uma primary key, né? Ou seja, toda a tabela ela precisa ter uma primary key, né? Que vamos definir assim como o identificador daquele registro, né? O ID realmente daquele registro. Então, para a gente identificar um registro, a gente define uma primary key, né? Uma chave primária. E aí também a gente tem uma FK, que são as foreign keys, né? As chaves estrangeiras. Chave estrangeira é todo o ID que vem de uma outra tabela. Por exemplo, aqui a gente tem um usuário que tem um ID, e aqui dentro de conexão eu tenho um user ID, né, que é a minha chave primária, ou seja, eu tenho um ID do user, que dentro da tabela user ele é a minha chave primária, mas quando eu utilizo ele aqui na minha tabela de conexões, ele vai ser uma chave estrangeira, né, ele vai ser uma referência para essa minha tabela. E a mesma coisa aqui dentro de mensagens, tá? Então a gente vai ver também com mais calma. E aqui a gente tem qual que é o tipo. Esse N aqui quer dizer que esse atributo aqui ele vai poder ser nulo, e a gente vai ver mais pra frente por que ele vai poder ser nulo, tá? Mas a gente tem aqui
qual que é o tipo, né? O nome do... na verdade, qual que é se ele é uma chave primária, se ele é uma chave estrangeira, se ele pode ser nulo, tudo vem aqui. A gente tem o nome da nossa coluna e qual que é o tipo dessa nossa coluna dentro da nossa tabela, certo? A gente vai ver mais pra frente o que é esse UUID, não se preocupa. Agora, o que a gente vai fazer aqui é, então, criar a nossa primeira migration, né? Que a gente vai começar... deixa eu ver por onde que a gente começa. Vou começar pela tabela de settings. Então, vou vir aqui na nossa aplicação. E aí, pra gente rodar, a gente dá um yarn, type ORM, né? A gente vai rodar esse script aqui. Migration, create, tá? Esse migration, create, ele é do próprio type ORM, pra gente poder criar uma migration. E aí a gente define a flag -n, agora sim, -n, e a gente vai dar um nome para essa nossa migration. Então eu vou definir aqui como create settings. E aí ele deu um monte de erro aqui, too many opens file. Tá. A verdade aqui é que tem um monte de coisa aberta aqui no meu computador, então deixa eu fechar algumas coisas. Bom, mas ele criou aqui pra gente a nossa migration, né? E aí ele tem uma estrutura que é com um up e um down. O que isso significa? Toda vez que a gente rodar um yarn type ORM migration run, ele vai rodar tudo que tiver aqui dentro desse método up, né? Então, toda vez que a gente quer fazer uma migration, né? Que a gente quer executar uma migration, a gente vai dar esse migration run e ele vai executar esse up. Deu alguma coisa errada, a gente precisa reverter essa migration. Então, a gente vai colocar toda a estrutura aqui dentro do down e aí a gente vai executar um revert, né? Então, ele vai desfazer essa estrutura. E aí, pra gente começar, a gente vai começar fazendo aqui a estrutura do nosso up. Então, eu vou dar um await query runner, né? Ponto create table, porque a gente vai criar a nossa tabela. New table, tá? E aí, esse table precisa estar importado aqui dentro. Como eu estou utilizando aqui o auto-import, ele já importou aqui para mim, mas se não tiver, você pode colocar aqui sem problemas nenhum, tá bom? Agora a gente define qual que é o nome da nossa tabela, e aqui a gente colocou que o nome vai ser settings, né? Então, vou colocar aqui settings e vou definir as minhas colunas. A coluna vai ser um array, e aí a estrutura é o name, o primeiro vai ser o ID, né? Esse ID. O type vai ser UUID, tá? Então, já vamos ver aqui o que é esse UUID. Então, deixa eu pegar aqui, ó. O UUID, ele é um número mais ou menos louco assim, né? Com uma estrutura bem louca, que a gente consegue definir um ID universal, né? Que é Unique Universal ID. Ou seja, quando a gente utiliza um tipo UUID dentro da nossa aplicação, a gente basicamente está pegando um ID universal para gerar um ID para a gente. E aí a gente vai gerar utilizando uma biblioteca, que quando a gente for utilizar essa biblioteca, a gente vai ver quais são as formas possíveis de criar um UUID, porque não é apenas uma forma que ele disponibiliza para a gente criar. Mas, por enquanto, fique ciente que um UUID é um ID universal e que muito difícil ele vai ser repetido, tá bom? Então, a gente define que ele vai ser do tipo UUID e vamos definir que ele vai ser uma chave primária, tá? É importante a gente sempre definir uma chave primária para uma tabela, porque se a gente um dia fizer um relacionamento, né, por exemplo, se essa minha tabela de settings tiver um relacionamento com qualquer outra tabela, se eu não tiver definido uma chave primária, vai acabar dando erro, tá? Deixa eu pegar aqui qual que é o outro que a gente criou. Então, ele tem um username.
Esse username talvez nem precise, mas vou deixar aqui. Ele vai ser do tipo varchar. Então, coloco aqui um varchar. Ele vai ter um outro que vai ser o chat. O tipo dele vai ser um boolean. E aqui a gente pode definir também um valor default. Por exemplo, se eu quero que toda vez que um dado seja inserido dentro de uma tabela com um valor default, eu posso passar aqui. Então, eu vou dizer que o valor default dele vai ser true, certo? E agora aqui a gente cria o próximo, que é o updated at e o created at, tá? Então, vou criar aqui um updated at, que vai ser do tipo timestamp. E a gente vai passar o default como sendo null. O que isso vai fazer? Toda vez que a gente tiver um dado do nosso settings sendo alterado, ele vai já alterar para a gente automaticamente, sem a gente precisar fazer nenhuma configuração além dessa aqui. E ele vai alterar com o valor, com o horário que tiver acontecido essa alteração. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com o created at, né? Defino aqui que ele vai ser um timestamp, que é uma forma de data, né? De representação de data. E vou definir que vai ser um null, tá? E a mesma coisa também, quando um registro for criado, ele vai criar já com a data atual pra gente. Agora aqui quando a gente der um up, a gente vai criar. Quando a gente quiser dar um revert, né, um revert dentro dessa nossa migration, a gente vai desfazer isso que a gente fez. Então, se aqui a gente criou, aqui a gente vai deletar. E aí a gente vai dar um queryRunner.dropTable, passando o nome da nossa tabela de settings, né? Então, isso daqui vai fazer com que, se a gente der um up, a nossa migration vai ser executada, vai criar a nossa tabela. Se a gente der um down, a nossa tabela ela vai ser removida. E agora aqui, para a gente executar, a gente pode dar um yarn type ORM, migration, run. E ele já criou aqui para a gente, né, esse database SQLite. E aqui a gente tem algumas informações, né? Então, ele mostra que ele criou a tabela de migrations, que essa tabela de migrations vai ser a tabela onde ele vai colocar todo o histórico das migrations que estão sendo criadas, né? E ele diz que criou também a tabela dos settings. Se a gente tivesse aqui mais migrations, ele executaria todas as migrations que ainda não foi executada. E aí, para a gente ver se deu certo, a gente tem duas formas. A gente pode utilizar uma extensão aqui dentro do próprio VS Code, que é essa SQLite. E aí, se você quiser utilizar essa, você dá um Ctrl+Shift+P e procura por SQLite Open Database. E aí, você vai precisar selecionar qual que é o arquivo SQLite que você quer, né? E ele vai abrir aqui, ó, um SQLite Explorer com um banco de dados. E aí, ele já tem aqui, né, a migrations e os settings. Então, a gente consegue, se a gente der um play aqui, a gente consegue ver. É que aqui ele não tem nenhum registro, né? Mas a gente consegue ver toda a estrutura aqui que foi criado, né? Uma outra forma que eu gosto de utilizar bastante é utilizando um Beekeeper Studio. Deixa eu abrir aqui. Esse Beekeeper Studio, que ele é uma ferramenta para a gente utilizar, uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados, né? Então, a gente consegue visualizar as nossas tabelas, a gente consegue rodar ali executar algum select, né? Executar algumas queries, e ele é super leve também, então se você quiser baixar ele vai ser bem bacana. E aí, se você baixar, deixa eu abrir aqui o meu, para a gente ver como configura. Então, aqui a gente vai ter um connection type. Eita! Aí a gente seleciona o SQLite, né? E ele vai pedir para selecionar
um arquivo. E aí a gente procura, deixa eu vir aqui para procurar. Eita, ficou todo bugado aqui. A gente vai procurar o nosso arquivo. Meu Deus. Não é isso. Ai. A gente vai procurar o nosso arquivo dentro da nossa pasta. Cadê minha pasta aqui? 05. Projeto. A gente vai procurar aquele arquivo do database SQLite. Então, a gente seleciona aqui o SQLite. Pode dar um teste aqui para ver se ele deu aqui o verdinho, tá tudo certo. E eu vou colocar aqui NLW 05. E aí a gente pode dar uma corzinha também para ele e dar um save. E aqui tem todas as relações também de tudo que a gente criou, né? Então tem a tabela de settings aqui, com toda a estrutura que a gente criou. Tem essa tabela de migrations, como a gente só tem uma migration, só vai trazer uma, mas ele traz aqui toda a estrutura pra gente, tá? Então vamos dar aqui mais um passo no que a gente já fez. A gente já criou as nossas migrations, agora a gente vai criar a nossa entidade que vai ser quem vai representar a nossa tabela de settings dentro da nossa aplicação. Então, deixa eu fechar aqui. Minimizar aqui também. Fechar todos. E aqui dentro do Source, eu vou criar uma pasta chamada Entities. E vou começar criando aqui o nosso setting, tá? Aqui na entidade eu costumo colocar como no singular, mas isso é mais uma questão de nomenclatura, de padrão mesmo. Vou começar criando aqui então settings, vou dar um export. Vou definir aqui quais são os campos, então a gente vai ter aqui um ID que vai ser do tipo string, né? Lembrando sempre que com o TypeScript a gente define o nome do atributo, 2 pontos e qual que é o tipo. Então eu vou ter um username também, não. É isso mesmo? Ó, já buguei aqui. Username. Eu vou ter um chat, que vai ser um boolean. Esse username ainda não tô curtindo muito não, mas vou deixar aqui por enquanto. Um update date, e aqui o update e o create a gente vai definir como date, tá? Defino como date. O que ele tá reclamando? Que aqui eu coloquei errado, né? É setting. Pronto. Então a gente já tem aqui todos os nossos campos mapeados, né? E aí agora a gente vai começar a definir as annotations. Então, deixa eu importar aqui de dentro do TypeORM. Eu vou precisar importar o entity, o column, o create date column, update date column e o primary column. Então agora aqui eu vou colocar que esse meu settings, ele vai ser uma entidade, e aqui dentro desse meu entity eu vou colocar qual que é o nome da tabela que a gente criou, né? Que no caso foi esse nome aqui. Então eu defino aqui como sendo um settings. Aqui esse meu ID, ele vai ser minha chave primária, então eu defino como meu primary column, tá? Meu username, ele vai ser uma coluna. O chat também ele vai ser uma coluna. O update at, eu vou usar a annotation do próprio update. E o create, eu vou usar a annotation do próprio create, tá? Como aqui a gente vai utilizar o mesmo nome da tabela, né? O mesmo nome das entidades, dos atributos aqui que a gente deu das colunas. A gente vai utilizar aqui dentro da nossa classe. Então, a gente não precisa passar aqui, por exemplo, um name, né? A gente poderia colocar aqui o name, 2 pontos, ID. Mas como já tem o mesmo nome, a gente não precisa. Se por acaso você quiser colocar o nome na tabela e um outro nome aqui, aí sim você passa dentro da annotation. Bom, ele tá dando aqui um erro. Por quê? Aqui dentro do nosso test config, a gente vai precisar fazer algumas alterações também
conforme a própria documentação do TypeORM, ele fala pra gente, eu acho que tá aqui no Getting Started, ele diz que a gente tem que habilitar, se a gente estiver utilizando aqui o TypeScript, a gente precisa habilitar esse emit decorators e o experimental decorators, que está dentro do nosso tsconfig. Então, é só a gente descomentar esse e esse, tá? Vou dar um save. E ele já saiu aqui, o erro pra gente. O que a gente precisa fazer aqui agora na nossa aplicação? A gente vai precisar configurar o nosso ID. Por quê? Lembra que a gente definiu que o tipo dele vai ser um UUID? Esse tipo, a gente poderia deixar essa responsabilidade para o banco de dados gerar para a gente. Então, a gente tem aqui uma forma dele gerar, né, esse Generated Strategy aqui, que ele definiria, a gente consegue definir, né, como sendo um UUID, e aí o próprio banco de dados, ele fica responsável por gerar. Só que de uns tempos para cá eu tô adotando o projeto ter essa responsabilidade de criar esse UUID. Por quê? A gente não sabe qual que é o comportamento de banco para banco, né? Então, por exemplo, Postgres, você precisa habilitar ali uma função para você trabalhar com o UUID. A gente não sabe como que é o SQLite. Claro, a gente precisaria dar uma pesquisada ali para ver. Mas quando a gente coloca essa responsabilidade para o projeto, a gente não precisa se preocupar em qual banco a gente está utilizando, porque aí o próprio projeto ele já vai ter essa responsabilidade. Então, a gente vai adicionar uma biblioteca, que é a UUID. E aí, como ela tem as tipagens também, eu vou instalar como dependência de desenvolvimento, tá? E agora aqui eu vou dar um import dentro do UUID. Só que olha só, se eu dou aqui um Ctrl espaço, ele me dá 4 versões, né? Que é a versão 1, 3, versão 4 e versão 5. Essas versões, elas criam os IDs de uma forma um pouco diferente, né? Por exemplo, a versão 1, ela gera a partir de um tempo e relacionado com o MAC, né? O MAC address da sua máquina, né? A versão 3 e a 5, elas vão gerar o ID por hash, né? Utilizando o namespace e o nome. E a versão 4, que é a que eu gosto de utilizar, elas são geradas com números aleatórios. Então, a gente vai utilizar esse V4 para gerar o nosso UUID, tá? Mas você pode utilizar qualquer uma das 4 sem problema nenhum. Só que como eu não quero utilizar o nome V4, né? Eu quero utilizar um nome mais que a gente bata o olho, a gente consiga ver que é o UID. Eu vou dizer que eu quero sobrescrever, né, esse V4 como o UID. E agora, ao invés de eu utilizar V4, eu utilizo o UID. Aqui embaixo, a gente vai criar aqui um construtor, tá? O que é o construtor? O construtor, ele é um método, vamos dizer assim, que ele é chamado toda vez que a gente dá um new settings, né? Um new settings ou new alguma coisa, né? Então, toda vez que a gente dá new nome da classe, o que é chamado aqui é o construtor dessa classe. E aí, eu vou definir para ele o seguinte, ó. Quando esse meu construtor ele for chamado, eu vou verificar se o meu ID ele está preenchido. Se ele não tiver preenchido, eu vou gerar um ID. Se ele tiver preenchido, sem problema nenhum. E aí eu vou fazer o seguinte, if, para a gente conseguir ler todos os atributos da classe, a gente utiliza o this ponto, e aí eu posso pegar o meu atributo. Então eu vou dizer se esse ID não vier preenchido, né? Ou seja, esse diferente this.id, então o meu ID ele vai ser igual o ID, tá? E por que eu utilizo essa verificação aqui? Porque às vezes a gente pode estar trabalhando com atualização de dados. Então, quando a gente estiver trabalhando com atualização de dados, o ID ele já vai vir preenchido, né? Então, a gente verifica. Se não tiver preenchido,
a gente pede para ele gerar sem problema nenhum. Então, vou salvar aqui agora. E a nossa entidade, ela está funcionando, né? Só que a gente precisa fazer mais uma configuração aqui dentro do nosso ORM config. Então, já vou fazer antes que eu me esqueça. Que é mapear as nossas entidades. Mapear as nossas entidades para a gente conseguir utilizar. Então, eu vou definir aqui mais uma propriedade que vai ser entities. E eu vou dizer que as minhas entidades, elas estarão dentro de src, entities, e serão os arquivos que finalizem com a extensão ts, né? A gente pode rodar aqui um yarn dev para ver se tá tudo certo. Deixa eu dar aqui um PQ node. Deixa eu fechar aqui então. Acho que é o Docker. Eita. Rodar aqui. E agora sim a nossa aplicação, ela continua rodando. Então a gente já pode dar aqui mais um check aqui no nosso arquivo, né? A gente já criou aqui as entidades. Agora o que a gente vai fazer é criar os nossos repositórios, tá, Dani? Que é esses repositórios que eu não sei. Quando a gente fala de repositórios em programação, a gente basicamente tem ali uma estrutura de uma classe que vai ser responsável por fazer toda a manipulação de dados na nossa aplicação. Então, os nossos repositórios, eles vão ser responsáveis, como a gente está trabalhando com o Type ORM, os nossos repositórios, eles vão ser responsáveis por fazer essa comunicação entre a nossa entidade e a nossa tabela do banco de dados, né? Então, toda vez que a gente quiser falar sobre essa parte de representação de dados, toda essa parte de manipulação de dados, a gente fala sobre os repositórios. Então, é uma forma da gente deixar a nossa aplicação mais separada, deixar a nossa aplicação com uma responsabilidade mais dividida, né? Então, a gente cria os nossos repositórios para a gente fazer toda a manipulação dos dados que a gente precisar. Então, eu vou criar aqui dentro do src um repositories. E aí, para cada entidade, a gente cria um repositório, né? Que vai ser uma classe que vai representar essa entidade, né? Dentro do nosso banco de dados, que vai fazer toda a manipulação que a gente precisar fazer. Então, vou criar aqui criando dentro de entidades, não, dentro de repositórios. Vou criar um settings repository.ts. E aqui na própria documentação também, ele fala sobre como que a gente faz para trabalhar com os repository, né? E aí existem algumas formas da gente conseguir trabalhar com os repositories. A gente pode criar as nossas classes, né, que é o que a gente está fazendo, e fazer a configuração ali, né, que a gente cria, são repositórios customizáveis, né, ou a gente pode utilizar o que vem como padrão aqui, utilizando a própria entidade, tá? Então, a gente vai focar, basicamente, da gente criar a nossa classe. Então, eu crio aqui um settings repository, e aí eu vou estender esse repository de dentro do Type ORM. Tá, deixa eu abaixar aqui. Se a gente acessar aqui dando um Ctrl clique, a gente vai ver que essa classe, ela tem alguns métodos padrões já aqui configurado, né? Então, a gente tem, por exemplo, create, a gente tem o save para a gente salvar algum objeto dentro dela. Então, só da gente fazer essa configuração aqui, a gente já vai conseguir ter acesso a esses métodos para a gente conseguir fazer um select básico, para a gente conseguir fazer um insert dentro da nossa tabela, tá? Então, a gente estende esse repositório, e quando a gente utiliza o extends, né? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele pega os métodos que tem de uma classe, né? Então, o que a gente está fazendo aqui
é estendendo os métodos que tem dentro dessa classe repository para essa nossa classe settings repository. Então, se a gente quiser acessar algum método que tem dentro dessa classe, através do settings repository, a gente consegue, porque a gente está estendendo todos os métodos para dentro do nosso settings repository, tá? Só que aí, o que é bacana da gente utilizar um ORM, que quando a gente estende, né, o repositório, por exemplo, a gente vai definir que o repositório que a gente está estendendo é justamente desses settings, né? Então, vai ser tudo relacionado aos settings. E aí, aqui, a gente vai precisar definir que vai ser... na verdade, aqui, se eu não me engano, é só extends repository. Ou ele precisa... Não, ele precisa passar qual que é o tipo, né, que a gente está estendendo. Então, eu vou definir que vai ser do tipo setting, né? Que é do tipo da nossa entidade, tá? E agora aqui, deixa eu já exportar, antes que eu esqueça também. E vou definir que ele vai ser um entity repository. Deixa eu ver aqui, qual que é o nome correto. Entity repository. Também escrevendo errado, né? Então, eu defino que ele é um entity repository do tipo settings também. E o nosso repositório, ele já foi criado também. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa testar se isso que a gente fez, ele tá de fato funcionando. E aí, pra gente testar, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, a gente tem aqui as nossas rotas, mas deixa eu excluir ela, porque a gente não vai mais utilizar. Eu vou criar aqui um arquivo de routes, tá? Um arquivo de rotas, né? Na própria raiz do projeto. Deixa eu importar de dentro do Express o router, tá? E aqui eu vou criar uma const router e já vou exportar ela. Routes. Esse meu routes, ele vai dar basicamente o mesmo poder que eu tinha, né? Quando eu criava aqui com esse app.get.post, tá? Se eu colocar aqui um routes, ponto, a gente vai ter a mesma estrutura. Então, eu vou criar aqui um ponto post, que vai ser um settings. Aqui a gente utiliza aquela estrutura do request e do response também. Deixa eu ver se ele dá aqui pra mim. Como a gente tá utilizando... Tá. Tava vendo isso porque... pra ver se a gente precisava tipar, mas a gente não precisa. Então, aqui, o que eu vou fazer? A gente precisa chamar aquele nosso repositório pra gente testar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um const settings repository igual a get custom repository e vou chamar o nosso repositório que a gente criou, que foi esse settings repository, tá? E aí aqui a gente só fica atento na importação. Get custom repository, ele vem do TypeORM e o settings vem de dentro do nosso repository. E agora aqui, para a gente criar um objeto dentro de uma tabela, a gente precisa fazer 2 passos utilizando o TypeORM. Que o primeiro é criar uma representação desse nosso objeto e o segundo é de fato salvar esse objeto, tá? Então aqui a gente vai utilizar o settings.create. E aí aqui a gente tem toda a estrutura, né, que é exatamente o que a gente tem dentro da nossa entidade, tá? Então a gente consegue passar aqui o chat, né, se a gente quer tá ali quer definir ele como true ou false. A gente pode passar o username. São basicamente essas 2 informações, né, porque o ID, deixa eu abrir aqui. O ID, ele vai ser gerado pelo UID. O update, ele vai ser gerado automaticamente. O createDat também vai ser gerado automaticamente. Então, são essas 2 informações que a gente precisa. E aí, com essa
Na verdade, aqui eu preciso criar um settings, né? Que é o nosso objeto. E aí, com essas informações aqui, com esse meu objeto já criado, né? Basicamente, esse create, ele vai dar um new settings, né? Então, seria algo como se a gente tivesse aqui const settings igual a new settings. E aí, ele faria, né? Todo o mapeamento, settings.chat, colocaria todas as informações pra gente, tá? E agora sim, com o nosso objeto criado, a gente utiliza um settings.settingsRepository.save, passando o nosso settings que a gente criou aqui. E ele precisa ser assíncrono, né? Pra gente conseguir utilizar esse nosso método. Só que aqui, duas coisas, né? Primeiro, como que ele sabe todos esses métodos aqui, sendo que a gente não criou nada? Lembra que a gente, aqui no nosso repositório, a gente estendeu esse repository? Então, por isso que a gente tem acesso a esse método create, ao método save. Inclusive, se a gente der aqui um settings_repository ponto, ele tem vários métodos que a gente pode utilizar, que já vem por padrão com o próprio repository, tá? Outra coisa é que a gente precisa, receber essas informações aqui do nosso, dentro da nossa requisição, né? E aí vem um outro ponto que a gente não viu, mas que a gente vai ver agora, para a gente poder utilizar, que são os, deixa eu colocar aqui, os tipos de parâmetros. Então, quando a gente trabalha com requisições, né, a gente tem basicamente 3 tipos de parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem são os queries, né, que são, na verdade, parâmetros de rotas, que a gente já vai... Query não, os params, né, que são os parâmetros de rotas. Na verdade, todos são parâmetros, né? Então, não vai definir nada aqui. Deixa eu colocar aqui os route params, que aí sim são os parâmetros de rotas. A gente tem os query params, que a gente utiliza basicamente para filtros e buscas, e a gente já vai ver. E a gente tem também o body params, né? Que são os parâmetros que vêm no corpo da nossa requisição. Então, os route params, basicamente a gente utiliza quando a gente tem uma estrutura, algo do tipo assim. Eu tenho aqui, então, um http //localhost, né? Eu tenho o nome do meu recurso, que pode ser um settings. E aí, por exemplo, eu quero buscar um settings que seja com um ID 1. Então, eu coloco /1, né? Que são os parâmetros que vêm na própria rota, tá? Quando a gente fala dos query params, a gente está falando daqueles parâmetros... daqueles parâmetros que vêm depois da rota, né? Que a gente tem ali um ponto de interrogação. E eles vêm com uma estrutura de chave-valor. Então, a gente teria aqui, por exemplo, um search igual alguma coisa, né? E aí a gente pode passar vários parâmetros separando por um e-comercial, né? Geralmente a gente utiliza para filtros e buscas, né? E a gente tem ali também os body params que a gente vai utilizar quando a gente quer fazer inserções dentro da nossa... quer passar ali objetos dentro da nossa requisição, né? Que aqui a gente vai representar ele por um JSON. Então, a gente passa objetos dentro das nossas requisições. Então, agora que a gente já sabe quais são os tipos de parâmetros, a gente pode pegar, né, esses parâmetros que verificar qual que é dentro desses 3 o mais correto para a gente pegar essas informações. Então, quando a gente está falando sobre inserções, sobre alterações, né, a gente geralmente fala sobre o request body, né, sobre os parâmetros de corpo, que são onde vão vir as nossas informações, os nossos dados para inserir em algum lugar, né. Então, aqui a gente pode pegar dentro de request.body, e aí a gente pega essas informações, né? Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, um const body, e aqui eu colocaria
body.chat e body.username, ou eu posso fazer uma desestruturação desse meu request body. Como eu sei que os dois parâmetros que eu vou receber vai ser o chat e o username, eu coloco o seguinte: eu desestruturo, né? Ou seja, eu tiro as informações de dentro do meu request body utilizando a questão de desestruturação. Bom, então a gente tem já o nosso chat e o username, né? Estamos chamando aqui o nosso repositório, salvando essa informação. A gente pode pegar, inclusive, que nem precisa, né? A gente já tem aqui. Então vamos retornar essa criação do nosso settings. E aí a gente vai retornar utilizando o response.json e vamos passar o nosso settings, né? E agora, para a gente finalizar, eu preciso importar esse meu routes aqui dentro. Então, eu vou dar aqui um import routes de dentro. Na verdade, import routes. Eita! Routes de dentro de ponto barra routes. E agora aqui eu dou um app use, passando as nossas rotas, tá? Então, a gente vai ter acesso a todas as rotas que tem aqui dentro desse nosso arquivo. Para a gente testar, vou criar aqui uma requisição de settings. Aqui o tipo vai ser post e agora aqui onde está nobody, a gente vai definir como sendo um JSON. Porque a gente vai utilizar o JSON como sendo a forma de enviar os dados para a nossa aplicação. Então, vou colocar aqui localhost 3333/settings e vou escrever aqui o nosso chat, eu vou colocar como true e vou colocar o username, vou definir como admin, tá? Só para a gente ter a representação na nossa aplicação e vou dar um send e ele deu erro, né? E olha só, por que ele deu erro na nossa aplicação? Ele disse aqui que não pode ler a propriedade chat de algo que vem undefined. O que está acontecendo aqui? Ele está tentando verificar essas informações de dentro, né, do meu body, só que ele não está conseguindo entender essas informações que tem aqui. Por quê? Aqui a gente está passando na forma de um JSON. Só que o Express, ele não foi desenvolvido somente para trabalhar com JSON. Existem outras formas também que o Express, ele trabalha. Então, a gente precisa definir que o que vai vir nas nossas requisições também pode ser uma representação de um JSON. Para isso, antes das nossas rotas, a gente vai definir um app.use express.json. E agora sim o JSON ele vai estar habilitado para rodar na nossa aplicação. Então agora se a gente salvar, ele já salvou aqui pra gente, né? Então a gente tem o ID que foi gerado, o username, se a gente quer o chat ou não, né? E ele tem aqui toda a informação do updated at e do created at. Outro ponto de atenção, no momento que você for salvar os seus dados, você vai ver que a data, ela vai vir com ela vai vir com 3 horas a mais do horário que que você está desenvolvendo, né? Por exemplo, aqui são 5 horas e 7 minutos. Ele salvou aqui com um horário de 20 horas e 7 minutos. Por quê? Por padrão, ele utiliza o horário UTF, né? Que é UTC, que é um horário universal. Então, se a gente for pegar aqui, ó, qual que é o horário agora, ele já mostra aqui, né, qual que é o horário do UTC. Então, a gente consegue ver até aqui os demais horários, né? Claro que isso daqui não vai fazer parte do desenvolvimento, mas só para a gente entender. E é importante, é interessante a gente sempre utilizar o UTC, né? Porque nem sempre a gente sabe qual que é o servidor que vai rodar a nossa aplicação. E aí toda essa parte de formatação a gente pode deixar com quem realmente quer visualizar esses dados, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer uma formatação que converta o horário de UTC para um horário mais local, sem problema nenhum. Então não se assuste se aqui
o teu horário vier diferente, tá? Tu vai falar, Dani, não tá funcionando. Não, tá funcionando sim. É porque isso vai depender muito também do servidor que você tá utilizando, tá? Deixa eu pegar aqui então a nossa colinha, vamos ver o que a gente já fez. A gente já criou os nossos repositórios e a gente também já fez a nossa rota de configuração. Então agora a gente só vai fazer mais uma alteração no nosso projeto, embora a gente já tenha marcado aqui, né, todas as opções, mas a gente vai fazer o seguinte, para deixar um pouco mais separado o nosso projeto, a gente vai criar um controller, né, que seriam os controladores, que vai ser o responsável por pegar as informações que está vindo das nossas rotas, né, ele vai funcionar basicamente como não vai ser um middleware, mas ele vai ser uma classe de comunicação entre a nossa rota e o nosso repositório, né? Só para a gente ficar mais separado, para não ter muito código aqui dentro das nossas rotas. Então, vou criar aqui o meu controller, minha pasta de controllers. E aqui eu vou colocar um settings controller.ts. Vou criar o meu settings controller. E vou exportar. Porque é importante a gente ter, né, o nosso projeto bem estruturado, bem separado ali com as responsabilidades. Agora aqui, eu vou criar um método async create, tá? Esse meu create, ele vai receber essas duas informações que a nossa rota recebe, que é o request e o response, né? Pra gente conseguir capturar todos os buddies e tudo mais, né? Então, vou pegar aqui. Só que a gente precisa passar a tipagem. Viu que ele ficou aqui com os 3 pontinhos? Por quê? Ele não identificou qual que é a tipagem, né? Aqui a gente consegue identificar porque o nosso routes, ele pertence ao Express. Então, a gente consegue ter essa visualização. Agora, aqui a gente precisa definir, né? O request e o response do Express, que são as tipagens, tá? Do Express. E aqui eu defino que vai ser do tipo request e do tipo response. Então, eu vou pegar todo esse meu código que tem aqui, tá? Tudo mesmo. A gente vai pegar tudo e vai trazer aqui para dentro do nosso controller. Então, deixa eu importar aqui esse get custom repository de dentro do type ORM e vou importar também o settings repository de dentro do repositório. repositories.settings repository, né? E agora aqui no nosso route, o que a gente vai fazer? Vou remover isso aqui, porque acredito que você já tenha copiado. Posso remover esse daqui também. Ao invés aqui agora da gente chamar esse async todo aqui, a gente vai chamar o nosso controller. Então, vou chamar aqui settings controller igual a new settings controller. Ele já importou aqui para mim, tá? E agora aqui, eu vou remover toda essa parte aqui que a gente tem do async, request, e vou colocar settings controller.create, né? Que é o dado das nossas settings. E agora aqui, se eu rodar novamente e salvar, né? Vou colocar aqui como admin 1, a gente não tá fazendo nenhuma verificação, mas vou colocar como admin 1. E ele salvou aqui no nosso banco de dados, né? A gente pode até abrir aqui para ver se ele salvou mesmo. Então, o nosso controller, ele também já está funcionando, né? A gente já isolou mais um pouco da responsabilidade e a gente já começou a estruturar toda a parte da nossa aplicação utilizando o banco de dados, né? Então, é importante a gente ter toda a estrutura do banco de dados, né? A gente vai estruturar mais um pouco, porque quando a gente começar a trabalhar com o WebSocket, quando a gente começar a inserir de fato a comunicação ali em tempo real, a gente vai precisar armazenar essas informações em algum lugar, né? Então, por isso a gente vai deixar criado toda a estrutura da nossa tabela, do nosso banco de dados, para a gente começar a trabalhar com o WebSocket. Ah, Dani, mas eu quero trabalhar logo. Calma, é importante que a gente vá com calma.
principalmente nesse começo, né? Se você de repente não domina muito a linguagem, ou se você tem ali um pouco de domínio, mas é importante que a gente consiga ir com mais calma, explicando todos os conceitos, entendendo o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Porque, por exemplo, aqui no caso a gente copiou, né? Anteriormente a gente copiou tudo que tinha aqui dentro de route para dentro do controller. Em alguns momentos a gente vai trabalhar com essa questão de copiar alguma parte do código, mas quando a gente está copiando o código, a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo, né? O desenvolvedor e a desenvolvedora, você não vai saber tudo o tempo todo. Em algum momento da sua carreira, você vai copiar alguma parte de código, mas é importante que nesse momento que você copie, você entenda aquilo que você está fazendo, você entenda o que o código ele tá acontecendo. Então, por isso que nesse começo é importante a gente ir com um pouco de mais calma, entendendo todos os conceitos, entendendo por que a gente está utilizando cada coisa, como que cada componente funciona dentro da nossa aplicação, porque com certeza isso vai fazer com que a gente evolua e com que você possa também ir para o próximo nível de uma forma muito mais tranquila. E finalmente chegamos no final do nosso segundo dia e eu estou muito feliz de você ter chegado até o final, que você possa de verdade persistir, continuar aí, porque não vai ser fácil. É óbvio que em alguns momentos você vai querer desistir, mas isso faz parte da caminhada do desenvolvedor e da desenvolvedora, mas se você chegou até o final desse segundo dia, você merece sim os meus parabéns. E olha só o quanto de coisa a gente aprendeu. Vamos pegar aqui a nossa colinha, né? A gente viu sobre toda a questão do banco de dados, como que a gente pode utilizar banco de dados na nossa aplicação. A gente começou a configurar já o TypeORM, que vai ser o framework que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Aprendemos sobre os conceitos de migrations, que você vai... com certeza, se você utilizar isso no seu projeto, você vai ganhar muito tempo de produtividade. A gente criou as nossas entidades também, criamos ali toda a estrutura para o nosso banco de dados, os repositórios, né? Configuramos as nossas rotas. Criamos também o controller da nossa aplicação, que nem estava aqui, mas a gente criou também. E aqui tem também a gente viu como que vai ficar, né, a casca do nosso banco de dados. E agora, para amanhã, o que a gente vai aprender? Para amanhã, a gente vai ver a gente vai finalizar a configuração ali de tabelas da nossa aplicação, né? A gente vai ver também essa parte de relacionamento entre tabelas, né? No caso aqui, as connections, ela tem relacionamento com users e messages também. Então, a gente vai ver como que funciona relacionamento, o que é essa parte de relacionamento. A gente vai finalizar toda a estrutura para deixar pronta a nossa aplicação, para quando a gente começar a fazer a comunicação também entre as mensagens. E agora deixa eu pegar aqui a minha cola, porque a gente precisa passar o código aqui. Se você ficou aqui até o final, então, você merece sim o código. Deixa eu colocar aqui. E o código do desafio hoje deixa eu aumentar aqui e ver se tá bom. Tá bom? Em busca do próximo nível, né? Independente da missão, o objetivo ele vai sempre ser o mesmo, que é avançar para o próximo nível. E a gente tem que buscar essa evolução sempre. A gente não pode parar nunca de querer evoluir, principalmente você que quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora. É algo que faz parte da nossa vida, é sempre buscar a evolução. E é por isso que eu quero também falar para você não desistir. Você tá só no começo, a gente está ainda no segundo dia, tem muita coisa para acontecer. E se você ficar até o final, que a gente vai desenvolver ali toda a estrutura de um chat, né, para poder fazer a comunicação, com certeza esse projeto vai agregar muito mais no seu portfólio para você colocar, né, e vai aumentar ainda mais o seu conhecimento. Então, se você já estudou por hoje, já descansa, né? Relaxa a mente, vai fazer alguma coisa que você curte, vai dar também, se quiser, dar uma estudadinha sem problema nenhum, para quando você voltar amanhã, você tá com toda a energia e todo o gás, porque amanhã a gente vai desenvolver muito mais ainda. E se você ficou com alguma dúvida, né, lembrando que a gente tem uma comunidade ali totalmente disponível para te ajudar. Você pode deixar a sua dúvida dentro da aula. Se você está assistindo a aula 2, pode ir lá na comunidade, no canal da aula 2, colocar a sua dúvida, colocar o seu código,
os seus colegas estão ali, as suas colegas estão ali para te ajudar. E o nosso time de comunidade também tá aí para te ajudar. E fique ligado sempre aos e-mails e também aos anúncios que dão na comunidade, né? Porque provavelmente vai ter algum anúncio ali falando em relação ao desafio. Então eu te encontro amanhã. Bom descanso e até mais.